Olá! Hoje na Cozinha da Gabi vamos falar sobre um assunto sério. Recentemente temos acompanhado tragédias na mídia que são de embrulhar o estômago. Nos fazem ficar chocados, indignados e por isso é que precisamos nos munir de informações para podermos efetivamente proteger nossas crianças e adolescentes. O que me levou a gravar esse vídeo foi o pensamento de o quanto é importante quebrarmos o tabu e falarmos sobre assuntos como esses para que tragédias sejam evitadas e para que possamos verdadeiramente minimizar o sofrimento de crianças e adolescentes. Por isso, convidei uma amiga querida, que é pesquisadora da área da infância e da adolescência, mestre e doutoranda na Unesp de Franca. Ela vai trazer para nós esse conteúdo tão importante. Meu nome é Maiara, eu sou assistente social, sou mestre e doutoranda em serviço social lá da Unesp de Franca. E eu sou pesquisadora na área da infância e adolescência. Fiz a minha dissertação de mestrado intitulada Infância Descolorida. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje, né, sobre a infância descolorida e sobre o 18 de maio, né? Por que infância descolorida? Por que o 18 de maio? 18 de maio a gente sabe que é o Dia Nacional do Enfrentamento e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E uma criança que é vítima de violência, uma criança que é vítima de violência sexual, eu falo que ela tem uma infância que é descolorida, né? Por quê? Porque é uma criança que foi privada de todos os direitos fundamentais que são garantidos por lei, a partir do momento que ela sofre uma violação, principalmente a violência sexual, essa criança ela tem o direito de um desenvolvimento sadio, de um desenvolvimento físico e emocional livre de toda e qualquer forma de violência, né? Então esse direito ele é violado. Então uma infância que era para crescer com todo colorir, com todo brincar, ela passa a ser descolorida, né? Porque houve uma violação ali. E o 18 de maio, por quê? 18 de maio, porque que em maio a gente fala muito sobre o combate e abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Porque lá em 1973, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, a gente teve um crime bárbaro que chocou o país naquela época e ficou conhecido como caso Araceli, né? A Araceli era uma criança, uma menina de 8 anos de idade que foi raptada, estuprada e morta naquele ano na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E quem cometeu esse crime contra Araceli até hoje não foi punido, então é um crime que até hoje a gente não teve a punição contra esse crime. E durante toda a movimentação, né, em prol ao caso, lá em 2005 a gente teve a marca do 18 de maio, que foi o dia da morte da Araceli, como Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. E a gente tem aquela florzinha, né, a flor amarela, que é o símbolo da campanha. A gente utiliza aquela flor nos cartazes, em campanhas na televisão, acho que todo mundo já chegou a ver aquela florzinha. Então, por isso da flor, o por isso do 18 de maio, né, que a gente tem como a data, a gente lembra da menina Araceli. Então é uma data que a gente procura focar um pouquinho mais, conversar, dialogar, porque quanto mais a gente sabe, mais eu posso denunciar, mais eu tenho como prevenir esses casos, né? Só que como que eu vou prevenir? O que que é isso daí? A violência sexual contra a criança e contra o adolescente, eu falo que é uma das relações mais cruéis que um ser humano ele pode cometer contra outro, né? Principalmente contra uma criança que está em fase de desenvolvimento, um adulto que ele tem uma capacidade de poder maior, ele tem uma força maior sobre aquela criança e sobre aquele adolescente, né? Então, a violência sexual é uma relação desigual de força e de poder que um adulto
a fim de praticar atos de caráter sexual, né, para sua satisfação própria ou de terceiros, utilizando da criança e do adolescente como um mero objeto, né? Esse adulto ele usa essa criança e esse adolescente como se fosse um objeto dele, que ele faz o que bem entende a qualquer hora e a qualquer momento. A criança e o adolescente que é vítima de violência sexual, ele passa por todas as outras violações, né? Por quê? Que sofre uma violência psicológica, sofre uma violência física, muitas vezes também é negligenciado, né? Porque a família pode saber daquilo e muitas vezes ela se omite, ela abafa, ou muitas vezes o Estado também, né, acaba omitindo, não cumprindo o seu papel de proteger aquela criança. A gente sabe que isso acontece muito ainda hoje no Brasil, né, visto o número que a gente tem de crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, principalmente agora, em período de pandemia, de isolamento social. Por quê? Porque tá todo mundo fechadinho dentro de casa, né? E aonde essa criança, onde esse adolescente que é vítima de uma violência sexual que é praticada dentro de casa, onde ele vai falar, com quem que ele vai poder falar sobre isso que está acontecendo, né? Então a gente tem uma previsão, né, de que durante a pandemia os casos de abuso sexual contra criança e adolescente eles vêm subindo. Ela é classificada em 3 modalidades, né? Quais são? Que é aquela que acontece dentro de casa, no âmbito do lar, praticada por um familiar, por um parente, por um pai, por um padrasto, irmão, tio, tia, avós, enfim, praticada por uma pessoa que ela tem um vínculo com aquela criança. Então, quando a gente fala violência sexual intrafamiliar, quer dizer que está dentro de casa, dentro do lar, no convívio ali familiar. Outra modalidade é a violência sexual extrafamiliar, é aquela que ocorre fora do ambiente do lar, geralmente por um desconhecido, ou em um abrigo, alguma instituição que a criança ela faz parte, ou que ela está acolhida, por outra pessoa que não tem um vínculo com aquela criança. E a outra modalidade de violência, onde a gente tem é classificada até em redes, essa questão da exploração, porque é a mercantilização e comercialização do corpo da criança e do adolescente a fim de realizar atos sexuais em uma rede nacional ou local também, que é onde a gente tem muitas casas de prostituição, pessoas, né, que se utilizam dos corpos de crianças e adolescentes para lucrar, acabam muitas vezes vendendo essas crianças também. Quem puder e tiver condições, assista ao filme Anjos do Sol. É um filme que ele mostra essa questão da exploração, um filme muito forte, né, mas quem conseguir, ele mostra bem como que é essa realidade no Brasil hoje. Então a gente sabe que são essas 3 modalidades: a intrafamiliar, a extrafamiliar e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu tô sabendo de um caso, né? O que eu faço? Denuncie. Eu não tenho certeza, mas muitas vezes é melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente não fazer nada e isso acabar acarretando em uma coisa muito maior, né? Onde que eu vou denunciar? Eu tenho medo de me comprometer. Disque 100 o Disque 100 é um órgão do governo federal, ele funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, não para. É uma ligação gratuita, você liga, faz a denúncia, não precisa se identificar, vai ter todo o sigilo, você não vai ser identificado, então faça a denúncia. Canais de denúncia, então, Disque 100, os conselhos tutelares, as delegacias de polícia, os órgãos de atendimento à criança e adolescente, os órgãos de proteção. Então, assim, não deixe de denunciar. É uma forma de proteger, é uma forma de prevenir essa violação também, né? E como que eu sei que uma criança ou um adolescente ele tá sendo vítima dessa violação? A Gabi já falou em um vídeo anterior, né, pra gente observar os sinais que essa criança ela apresenta pra gente. Muitas vezes uma criança que conversa muito, ela passa a se retrair, que tem um bom rendimento na escola, começa a cair também, né? Muitas vezes ela não quer ir para casa, ela não quer ficar
com determinada pessoa. Então, para a gente começar a observar os sinais que as crianças e que os adolescentes, eles apresentam pra gente, né? Porque a criança fala, o adolescente fala, muitas vezes pode ser não por palavras, mas pra gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção e observar esses atos, esses sinais que eles podem apresentar pra gente, né? Outra coisa importante também, só para a gente finalizar aqui para não ficar falando muito, né, é que a gente conheça as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos sobrinhos, enfim, né, que a gente estabeleça uma relação de diálogo, uma relação de confiança, que a gente ensine que não há segredo com uma pessoa estranha que não pode contar para o pai, que não pode contar para a mãe, que na determinadas partes do corpo da criança outra pessoa não pode mexer, não pode tocar. Se acontecer alguma coisa, tem que contar para o papai, tem que contar para a mamãe. Então, que a gente precisa conversar com as nossas crianças e ter essa relação de confiança, né? Para a criança se sentir confortável a contar e sempre explicar, não pode. Se alguém te pedir um beijo, você não pode dar. Se alguém pedir para colocar a mão em determinada da parte do corpo, não pode, tem que contar. Não existe segredo que não pode contar para o pai, que não pode contar para a mãe, que não pode contar para aquela pessoa de confiança da criança. Outra coisa também importante é que a gente fique atento, né, aos locais que as crianças, que os adolescentes frequentam, às redes sociais, né, a gente sabe que a internet, criança com o celular ali na mão, muitas vezes ela não sabe, mas pode estar conversando com outra pessoa se passando por uma criança, então para a gente ficar, né, observar mais que local que a criança frequenta, quais redes sociais que ela está acessando, com quem que ela está conversando e que a gente exerça, que observe, né, que fiscalize ali, entre aspas, um pouquinho o que aquela criança, o que aquele adolescente, ele está fazendo nas redes sociais, né? Então, só para fechar aqui, né, gente? Tem algum caso suspeito? Denuncie, procure algum órgão de atendimento, procure alguma pessoa que vocês conheçam para conversar sobre o assunto, faça a denúncia de maneira anônima, não precisa se identificar, né? Porque a gente precisa proteger nossas crianças, a gente precisa proteger os nossos adolescentes, né? Que são o futuro do Brasil, só que o futuro do Brasil ele precisa ser visto, ele precisa ser protegido hoje, né? Para que a gente tenha uma infância colorida e não uma infância descolorida, né? Que as nossas crianças elas possam brincar, elas possam sorrir, elas possam ter um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento livre de toda e qualquer forma de violação de direitos. Tá bom? Obrigada e até mais.